Nós já vimos em aulas anteriores a teoria de arco metade, o bisseção também é uma coisa que aparece. Ele nos informa que o seno de θ é igual a raiz quadrada de 7 sobre 4. Vamos encontrar o cosseno de forma rápida. Usa o triângulo retângulo. Se esse ângulo é o θ, o nosso seno é cateto, oposto e hipotenusa. Vamos pensar, o 4 ao quadrado é 16. Raiz de 7 ao quadrado é 7. Que eu somo a 7 para dar 16? O 9. Então aqui seria a raiz de 9, ou seja, esse lado vale 3. Portanto, nós temos que esse triângulo retângulo, ele é o raiz de 7, 4 e 3. Observe que a gente não fala sobre triângulo retângulo. Mas não importa, porque se está no primeiro quadrante, todos os valores de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente são positivos. Dessa forma, vamos lá e conseguimos encontrar rapidamente o valor de cosseno, que é o cateto adjacente e hipotenusa. Aqui tem uma pegadinha, porque se eu olhasse para o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. É o triângulo 3, 4, 5, mas não viaja. Tanto que a gente viu que é o triângulo 3, 4, raiz de 7. E por quê? Para ser 3, 4, 5, a hipotenusa teria que ser 5. Observem que a hipotenusa aqui é 4, olha o cuidado, tá a pegadinha do exercício. Vamos ver aqui quanto que vale o seno de metade de θ. O seno de metade de θ, ele seria o que, ó? Nós vamos trabalhar em cima de quem? De cosseno de 2θ, porque é mais interessante para trabalhar. Porque nós já vimos, eu vou colocar na descrição do vídeo o link que fala sobre arcos duplos. Aí você vai ver que o cosseno de 2θ nada mais é do que, tudo em função de seno, 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2, ó, porque se aqui é a metade, é melhor ainda, né? Se aqui é o dobro, aqui é metade. Então eu poderia trabalhar com o cosseno de θ, ele é exatamente igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. Como eu quero encontrar quem que é o seno de θ sobre 2, é só isolar ele. Então o seno de metade de θ, ele é mais ou menos a raiz de 1 menos cosseno de θ sobre 2. Nós já provamos isso em aulas anteriores. Então veja que, bem sinceramente, pra gente dar aula aí há bastante tempo, até às vezes guarda essa forma, mas eu pessoalmente, se passar um certo tempo sem dar aula dessa matéria, eu vou até esquecer, eu não guardo essa fórmula. Então veja que o desenvolvimento dela não é o negócio mais complicado do mundo também. Então na verdade, se você quiser guardar ela, ótimo, vem um mais ou menos aqui, mas como no nosso caso do exemplo é primeiro quadrante, então aqui será positivo. Portanto, a única coisa que eu precisava saber é quanto que vale o cosseno de θ, porque vai ser 1 menos o cosseno de θ, que vale 3 quartos, tudo isso aqui sobre 2 dentro da raiz. Agora desenvolver esse cálculo. Tirando o MMC aqui, vai ficar 4 menos 3 sobre 4, tudo isso aqui dividido por 2. Então na verdade nós teríamos o que? 4 menos 3 é 1. 1 quarto dividido por 2 vai dar 1 oitavo. Que eu posso escrever, o seno de θ sobre 2, ele é raiz de 1 é 1, e o raiz de 8 eu poderia escrever como 1, que é 2 raiz de 2. Se eu racionalizar em cima e embaixo, multiplicar por raiz de 2, vai dar raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, vezes 2 vezes 2, 4. Olha que bonitinho. Então o seno de π sobre 2 é exatamente, desculpa, de θ sobre 2 é exatamente raiz de 2 sobre 4. Como é que eu faço agora para encontrar o cosseno de θ sobre 2? Nós já vimos em aulas anteriores que o cosseno de 2θ pode ser escrito em função de cosseno de θ, que é 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então eu vou isolar, primeiro, vamos supor que fosse o cosseno de θ, ele seria quem? Ele seria 2 cosseno ao quadrado de θ sobre 2 menos 1. Vamos isolar então o cosseno de θ sobre 2. O cosseno de θ sobre 2, ele vai ser igual, mais ou menos, a raiz quadrada de cosseno de θ mais 1 sobre 2. Eu preciso só encontrar o cosseno de θ, olha que bonitinho. Como no nosso caso, primeiro quadrante, então ele é positivo. Então nós temos que o cosseno de θ sobre 2, ele vai ser o 3 quartos, que é o cosseno de θ, mais 1 sobre 2. Raiz quadrada, sendo o mínimo aqui vai ficar 4 mais 3 sobre 4, isso aqui sobre 2. Então aqui ficaria 7 sobre 4 sobre 2. Então ficaria 7 sobre 8. O 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então aqui vai ficar, racionalizando em cima e embaixo, multiplicando por raiz de 2, vai dar raiz de 2 vezes raiz de 7, vai dar raiz de 14. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 14 sobre 4. Mas veja, a gente encontrou o seno, né? Poderia utilizar a ideia do triângulo lá, ó. Cateto oposto, hipotenusa.
Raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. O raiz de 4 ao quadrado vai dar 16. Que número que eu somo a 2 para dar 16? O 14. Ah, então teria que ser raiz de 14. Portanto, o cosseno, ele seria cateto adjacente sobre a hipotenusa, 14 sobre 4. Então, sem nenhuma hipocrisia, a trigonometria não é que ela é uma coisa complicada, ela é uma matéria densa, ela é uma matéria robusta. Você tem que saber uma série de conceitos, uma série de ideias para poder trabalhar a trigonometria de forma mais avançada. Então não fique chateado nem nervosão. Vamos fazer a tangente para fechar. Aqui eu coloquei cosseno de θ, mas é cosseno de θ sobre 2, né, que nós encontramos. A tangente de θ sobre 2 vai ser quem? É seno sobre cosseno. Então vai ficar sobre o cosseno, raiz de 14 sobre 4. Se a gente observar aqui, ó, eu vou cortar esse 4 com esse 4, vai ficar raiz de 2 sobre raiz de 14. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 14, raiz de 14 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 28. Raiz de 14 vezes raiz de 14 é o próprio 14. 28 é 4 vezes 7. Sai da raiz então o 2, vai ficar 2 raiz de 7 sobre 14, eu corto aqui o 2 com o 14. Nós teremos a tangente de θ sobre 2 como raiz de 7 sobre 7. Chique demais. Gente, um forte abraço para vocês, falou, tudo de bom. Falhou!